Então, vários autores, né, têm uma definição, escrevem e defendem, por exemplo, que pesquisa isso, ou que pesquisa aquilo. Nessa parte aqui de tipologias, nesse momento, nós vamos seguir Azevedo. As colocações dele, vocês vão, por exemplo, achar Matar, que ele coloca de uma outra forma, Daniel também vai colocar de uma outra forma, mas aqui nós vamos seguir Azevedo. Então, o que Azevedo fala sobre tipologias de pesquisa de mercado? Para ele, é a multiplicidade de pesquisas que pode ser classificada segundo os parâmetros, né? Quais são esses parâmetros? Primeiro, segundo a fonte de dados. Então, para ele, pesquisa é classificada dessa forma. Pode ser pesquisas primárias, né, que são aquelas realizadas especificamente pelo fornecedor da pesquisa, com finalidade restrita a seu escopo. Exemplo, perguntar para o cliente sobre a imagem da empresa. Isso é uma pesquisa primária. Por exemplo, vocês vão encomendar uma pesquisa para saber, por exemplo, como que a empresa de vocês é vista na cidade de Palmas. Então, qual que é a imagem que ela transmite para o público? Se é uma empresa que transmite segurança, se é uma empresa que transmite autonomia, se é uma empresa que transmite, aparentemente, parece ser uma empresa forte, né? Uma empresa que tem uma boa imagem. Então, o que é essa pesquisa primária? São pesquisas para saber coisas básicas sobre a empresa, coisas que a empresa precisa saber, mas que não vai mudar muito a ideia dela. As atitudes que ela vai tomar. Pesquisas secundárias são mais abrangentes e realizadas por agências de governo, IBGE, por instituições de ensino, periódicos de negócios e outros. Então, o que são essas pesquisas secundárias? Elas são mais abrangentes, por exemplo, ela vai ouvir uma população grande, um estado, um território inteiro, ela vai ouvir, por exemplo, as pesquisas para presidente, né? Ela vai ouvir, às vezes, de norte a sul, pequenas amostras no estado, em outro, mas ela vai ouvir uma grande área. Periódicos de negócio também, às vezes ela estuda, né, uma região, por exemplo, a região norte, ela vai estudar como que está determinado negócio na região norte, então ela vai utilizar, né, o trabalho dela em alguns estados, né, para ver como que é. Então, são pesquisas secundárias. Segundo a natureza das variáveis. Aqui, gente, segundo Azevedo, que é o autor que a gente está seguindo. Pesquisa qualitativa, que são de natureza exploratória, tem menor ou nenhum rigor estatístico, analisam profundamente dados não mensuráveis, como sentimentos, sensações, percepções, motivações e etc. Conhecer o gosto do consumidor. Então, a pesquisa qualitativa, às vezes, ela se torna um pouquinho mais difícil de ser realizada, por quê? Quando eu quero descobrir o gosto do consumidor, às vezes, através de uma entrevista, eu vou ouvir muitas pessoas, vou fazer uma anotação, dentro dessas anotações, eu vou selecionar o maior número, né, que deu, por exemplo, que gosta do produto, e o número que deu que não gosta do produto, né, e o porquê. Então, eu vou entender o sentimento, né, do meu cliente, no caso. As sensações, o que ele pensa do produto, quando ele toca o produto, o que ele imagina, ele sente uma sensação, por exemplo, é agradável para ele ou não? Ou é um produto que não é agradável olhar, não é agradável o cheiro do produto? Às vezes é um produto muito bom, mas o cheiro é insuportável. Então, a questão da percepção também, o olhar, perceber o produto no supermercado. Você vai comprar, você tem dificuldade de perceber. Por quê? Então, sempre a pesquisa qualitativa, ela vai buscar ajudar, né, a fazer essa descoberta. Pesquisas quantitativas são essencialmente resultantes de processos de medição. Seguem critérios matemáticos bastante rígidos.
Exemplo, quantificar opiniões de clientes sobre o atendimento da loja, mensurar a demanda sobre determinado produto em uma área geográfica. Aqui eu posso utilizar, por exemplo, uma pesquisa fechada, né, quantitativa. Quando a gente sai de algumas lojas do shopping, tem lá um local que vai pedir a tua nota. Qual a nota que você vai dar para o atendimento naquela loja? Então, você tem lá 1 a 10, por exemplo. Você está quantificando. Às vezes, no final da semana, eles vão fazer um apanhado e ver qual, né, foi a média, se está sendo bem vista no mercado ou se não está sendo. Segundo a relação de frequência, pesquisas contínuas são realizadas em intervalos regulares de tempo e toma como base uma amostra fixa que monitora continuamente indicadores de mercado, detectando tendências e oportunidades para o conjunto de produtos ou clientes. Então, segundo a relação de frequência, o que eu tenho aqui? Identificando as tendências e oportunidades para um conjunto de clientes, né? Ou, no caso, de produtos. Eu jogo no mercado uma amostra, né, fixa por um tempo, e depois eu recolho. E aí eu faço a base, por exemplo, quantas foram vendidas. E, novamente, na semana seguinte, eu coloco esse produto no mercado de novo. Pode ser até por base de experimentação, sabe? Às vezes a gente vai no mercado e vê alguém lá lançando um produto e pedindo para a gente provar, e às vezes a pessoa está fazendo isso. Ela faz uma semana, faz na semana seguinte, ela vai testando os produtos que ela quer lançar. A pesquisa Haddock, ou sobre medida, são realizadas para atender a um objetivo específico, ou seja, utilizadas para responder a questões mais específicas em um momento específico. São aplicadas em quase todos os casos. Então, se no momento eu preciso saber, por exemplo, como está a aceitação do meu produto no mercado agora, nessa semana aqui em Palmas, eu posso fazer essa pesquisa rapidamente. Vai atender o único objetivo, saber como está a aceitação do produto nesse momento. Pesquisas cíclicas são realizadas repetidas vezes a cada determinado período de tempo. Então, por exemplo, a cada 3 meses eu faço uma pesquisa. Para quê? Para ver como o meu produto está se mantendo no mercado. Para estudar se está havendo rejeição, para estudar se as vendas dele estão estabilizadas. Tem alguns produtos que ficam muitos anos no mercado. Então, às vezes, fazem essa pesquisa para saber se houve queda nas vendas, o porquê, né? Então, são cíclicas. Não estão buscando, por exemplo, uma mudança brusca, não estão tentando lançar outro produto. É uma pesquisa justamente para entender, né, o que o produto que está no mercado há mais tempo está se mantendo, se precisa só mudar alguma coisa. Produtos, por exemplo, a gente tem o sal, que temos várias marcas, por exemplo, mas é um produto que você não tem muito como mudar ele. Você pode mudar, às vezes, a embalagem, a quantidade, por exemplo, é 1 quilo, você pode colocar meio quilo, ou um pacotinho de 200 gramas. Então, assim, o que pode ser mudado não são muitas as variações, mas o que tem que ser feito? Pesquisas para ver o porquê, por exemplo, por que está vendendo menos? Se esse produto não é um produto que a composição dele vai mudar. Eu tenho que estudar, por exemplo, só o que está provocando a baixa nas vendas. Aqui nós vamos utilizar um outro autor, que é o Matar. Então, segundo parâmetro utilizado por Matar, a pesquisa será resultante de estudos descritivos, exploratórios ou causais. São autores diferentes com ideias diferentes. Então, pesquisas descritivas têm como características objetivos, estruturas bem definidas, procedimentos bem formalizados, e seus resultados são dirigidos no sentido de conhecer e interpretar a realidade do mercado sem que haja manipulação. Busca caracterizar o que acontece observando fenômenos mercadológicos. Seu papel
classificar, selecionar e interpretar as características. Então, eu vou descrever o que realmente está acontecendo. Eu vou estudar, né? Vou fazer a pesquisa e descrever, por exemplo, observar etapa por etapa, né? Do produto no mercado. Ele chegar no mercado, quanto está vendendo, para quem está vendendo. Então, eu vou descrever tudo, o que pode ser, o que está acontecendo, para que a pessoa, né, que está produzindo o produto entenda como ele está reagindo no mercado. A pesquisa descritiva analisa com frequência algo que ocorre e as relações entre as ocorrências. Os métodos utilizados nesse tipo de pesquisa são as entrevistas, né, aplicações de questionário e observação. Geralmente, quando a gente vai escrever a monografia, né, vocês, eu acho que fazem só um artigo, mas quando alguns cursos que exigem a monografia, eles exigem o quê? Uma pesquisa descritiva, quais os métodos você vai utilizar? Vai utilizar entrevista, você vai aplicar questionário, você vai fazer observação. Então, você vai decidir, né, e apontar qual método que você vai utilizar para desenvolver o seu trabalho. É da mesma forma. Se eu vou desenvolver uma pesquisa, eu tenho que saber de que forma, né, eu vou realizar essa pesquisa. Eu vou realizar ela mandando pessoas a campo, fazer entrevista, ou vou aplicar questionário, ou vou só observar, colocar pessoas para fazer essa observação. Então, levantar opiniões dos usuários sobre um serviço, identificar os clientes que consomem determinado produto, relacionar o nível educacional das pessoas com a preferência por determinado tipo de produto. Essas são algumas ações e medidas, né, que são tomadas com relação à pesquisa descritiva. Gente, está tendo um barulho bem forte, eu não sei se está dando... São 3 alunos aí, professora. Rafaela, Cacá e Carlos Alberto, que estão com o microfone ligado. Então, Ai, desculpa, gente, deixa eu desligar. Desculpa, eu vou desligar. Tá muito ruim, professora, tá dando eco bastante. Tá. Pronto, agora sim, desligar. Ainda tem eco. Agora eu acho que melhorou. Eu fiquei com medo que fosse o meu microfone, mas o barulho estava muito, então estava complicado. Agora eu desliguei, e aí eu não estava ouvindo a professora, e aí eu acho que eu liguei tanto o som meu quanto o dela. Tudo Deixa eu bem. tentar desligar aqui. Vamos continuar, que agora está tranquilo. Então, a pesquisa descritiva, né, como eu já falei, analisa com frequência algo que ocorre e as relações entre as ocorrências. Os métodos utilizados nesse tipo de pesquisa são entrevistas, aplicações de questionário e observação. Eu acredito que vários de vocês já passaram, né, por essa questão, ser entrevistado, responder um questionário, responder a uma entrevista, né, com relação a algum tipo de produto, talvez já passaram até por essa observação, né, às vezes vocês estão num determinado local e tem alguém fazendo essa pesquisa de observação, então talvez vocês já foram até observados, mas as entrevistas são bem assim comuns, né, a gente às vezes é abordado na rua, às vezes a gente é abordado dentro de lojas, em vários locais, para saber principalmente, né, a satisfação do cliente, como que é. Então, alguns exemplos, né, relacionar o nível de educação das pessoas com a preferência por determinado produto. O que isso quer dizer? Eu estou buscando o quê? Meu mercado-alvo. Eu estou buscando um grupo de pessoas para oferecer um produto. Então, eu vou estar de olho, né, estudar essas pessoas primeiro, para ver se é conveniente ou não. Pesquisas exploratórias. Levantam proposições sobre ideias e percepções. Só um minutinho que eu vou olhar aqui Tem uma aluna dizendo aqui que não está conseguindo acessar, mas no intervalo eu coloco ela no grupo.
Erlaine. No intervalo eu coloco ela no grupo. Então, pesquisa exploratória. Levantam proposições sobre ideias e percepções. Buscam caracterizar variáveis que se deseja conhecer e normalmente são aplicadas quando o assunto ainda é pouco conhecido. Abrangem aspectos gerais e amplos do mercado. Então, as exploratórias são geralmente utilizados métodos amplos e versáteis que compreendem levantamentos de fontes secundárias, aplicações de questionário e entrevista. O que são essas fontes secundárias? Algumas vezes são os próprios relatórios da empresa. Eu tenho ali o relatório de vendas, eu tenho o relatório de custos, eu tenho o relatório de quanto o produto vendeu ou quanto deixou de vender, eu tenho um relatório de quantas pessoas trabalham na produção desse produto, quanto se gasta com ele, qual o atual modelo, então são informações secundárias. Outra fonte secundária também é a pesquisa bibliográfica. Então, você vai buscar dentro de pesquisa, alguém que já leu, alguém que já estudou, alguém que já levantou uma pesquisa e indicou alguns dados sobre o que eu estou procurando, o que eu preciso. Então, eu vou estar buscando em fontes secundárias. E a aplicação de questionários também, entrevista também pode ser utilizada, e observação pessoal ou mecânica. O que é essa observação mecânica? Eu posso estar utilizando, por exemplo, alguns programas, eu posso utilizar hoje muito redes sociais, que é uma observação mecânica, né? Que você sabe quantas pessoas estão acessando, que horário, por exemplo, qual a faixa etária dessas pessoas. Então, são formas de se buscar, né, dentro do mercado essas informações. E a aplicabilidade, por exemplo, identificar ações para fidelizar clientes, identificar novos produtos para o mercado-alvo, conhecer as percepções dos usuários sobre determinado serviço. É o que a gente falou ontem, por exemplo, nesse Big Brother, a empresa que começa a acompanhar essa rede social, onde as pessoas comentam tanto, ele já consegue identificar, por exemplo, algum produto que essas pessoas consumiriam, teriam necessidades. Então, determinada empresa pode desenvolver um produto, né, justamente para esse mercado-alvo, jovens, a maior parte, né, que participam, que acompanham, que comentam. Então, por exemplo, vai lançar digamos assim, um produto que eles vão aceitar. São muitos os produtos, por exemplo, que os jovens, um perfume, um novo perfume, um novo tipo de alimentação, como tem agora, né, eu acho que essa atitude bastante de que as pessoas estão malhando muito e que lá também tem isso de olhar as pessoas bonitas com o corpo malhado, então vão desenvolver um produto para essa área. Por quê? Porque foi detectado ali um mercado-alvo grande que vai consumir. Então, que tipo de produto? Vai ser um leite especial? Vai ser um suplemento? Vai ser um chocolate especial, diferente, que vai ser voltado para esse público? Então, buscar, né, o mercado-alvo, buscar qual tipo de produto que pode estar ingressado nesse mercado e aproveitar, acima de tudo, as informações, porque é uma forma de se obter informações. Pesquisas causais. Estudam as relações de causa e efeito entre as variáveis. Se acontecer isso, né, que é a causa, pode ocorrer aquilo. Então, se, por exemplo, o mês que vem voltar tudo normal, a cidade voltar a trabalhar tudo direitinho, a faculdade voltar a ter aula presencial. Então, a causa, o que pode ocorrer? Vai ocorrer mais pessoas utilizando o transporte, mais pessoas com possibilidades de emprego, vai gerar o quê? Uma renda um pouquinho maior, então vai vender um pouquinho mais. Então, causa e efeito, né? O que vai acontecer vai causar um efeito. Se continuar parado, qual que é a causa? Continua parado, o efeito é o quê? Continuar as aulas através do computador, continuar aulas à distância.
Então, se mudar a embalagem do meu produto, aumentarão as vendas? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a mudança de embalagem faz o consumidor perder o produto no supermercado. Ele demora um pouco mais para encontrar. Talvez na primeira vez ele já não encontre e leve um outro produto. Então tem que ter muito cuidado. Assim, a pesquisa busca as causas de determinado acontecimento. Os gestores precisam da confirmação de que o responsável por isso foi aquilo. Então, sempre confirmando. Se eu perdi venda, foi por quê? Porque a minha embalagem estava diferente demais e o consumidor demorou a localizar. Para inferir essa causalidade, 3 critérios precisam ser observados. Primeiro, as variações ocorrem em conjunto entre a causa e o efeito? Aconteceu nesse período que mudou a embalagem? Tem que confirmar. Se já vinha ocorrendo, não foi a mudança da embalagem, porque por outro problema. Só vai ser dentro de causa e efeito se ocorreu justamente na semana que aconteceu a mudança. Certas variáveis que não devem ser levadas em conta, devido ao tempo em que ocorreram, pois jamais poderiam ter inferido no processo. Então, por exemplo, se continuou, por exemplo, houve agora esse tempo que nós estamos parados, nós podemos dizer que ter mudado a embalagem de um produto, ele perdeu vendas, foi por isso ou foi porque no tempo que nós estamos, as pessoas estão comprando menos, as pessoas estão consumindo menos, há uma procura menor de produtos? Pode ser por isso também. Então, é uma coisa que vai ocorrer e que vai deixar o quê? Vai deixar uma dúvida. Então, é uma variação que tem que ser cuidada. Outros fatores que poderiam causar o mesmo efeito devem ser eliminados. Então, sempre cuidar, por exemplo, se eu mudei a minha embalagem, né? E o outro produto semelhante, ele teve uma queda no preço, então, talvez a queda no preço do outro produto levou o consumidor a optar por aquele produto. Não foi a minha embalagem a causadora. Foi um produto semelhante com um preço menor que as pessoas buscaram. Não foi porque meu produto não foi encontrado. Foi porque naquele momento havia um preço melhor. Um dos métodos mais utilizados nesse tipo de pesquisa é a experimentação, que basicamente consiste em manipular uma das variáveis e mensurar o comportamento das outras. O experimento pode ocorrer tanto em laboratório quanto no campo. Geralmente é utilizado para experimentar no mundo real um novo produto ou alguma mudança no mix, né? Lembra o mix, pessoal? Produto, preço, prazo e promoção. Então, se eu mudei o preço do produto, pode ser que vai acontecer, né, alguma modificação. Se eu mudei a praça, eu não estou atendendo mais, por exemplo, a cidade de Paraíso, também eu vou ter mudanças. Então, são métodos de experimentação, né, manipular. Eu vou manipular, eu vou deixar de entregar lá para ver o quê? Se continua aumentando, né, a necessidade do meu produto lá. Se ele continua sendo bem aceito, eu posso tirar por um tempo, ver se há uma busca, uma procura, e depois retornar ele de novo naquela parte de, geográfica, no caso, né? Atender o outro local. Pessoal, o tempo aqui eu acho que vai cair, então nós vamos encerrar essa primeira aula agora, tá? Eu vou abrir a outra aula e mando para vocês. Nosso tempo aqui tá acabando. Beleza, professora.